o que acha da ufologia como a religião do anticristo. Faz sentido. Faz sentido porque o anticristo ele vai criar um governo único global, né? A Bíblia fala sobre isso. Não tem uma coisa mais fácil do que criar um governo único global do que você forjar uma invasão alienígena. Porque você vai falar, ó, acabaram as guerras agora não tem mais Ucrânia e Rússia. Agora é Ucrânia e Rússia e todo mundo vai ter que estar junto para lutar com os alienígenas, senão a gente vai ser escravo deles. E isso já vem sendo colocado no cinema, né? O Independence Day da vida, aquele filme A Chegada também. Não só no cinema, mas também o Ronald Reagan falava sobre isso. Por incrível que pareça, ele fez um pronunciamento na Assembleia Geral da ONU em 89, e ele falou que se a gente tivesse uma invasão alienígena ia acabar a Guerra Fria, porque Rússia e Estados Unidos teriam que se unir. Depois Bill Clinton falou isso no programa do Jimmy Kimmel, a mesma coisa, e o Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia, professor de Princeton, falou a mesma coisa também. Se a gente tivesse uma invasão alienígena, iria unir o planeta. Então, se invasão alienígena une o planeta, talvez o anticristo vai usar uma estratégia semelhante a essa. E parece que esse é um outro assunto que eu ia até propor pra gente conversar pra frente, porque tá esse negócio do Papa já internado, né, doente, e tem grandes teorias sobre quem será o próximo Papa e o que ele vai fazer, né? Aí tem aquela teoria que pela profecia de Malaquias, ele vai ser o próximo Papa, vai ser o último Papa, vai ser o Papa do Apocalipse. Isso segundo um padre São Malaquias da Igreja Católica que fez a profecia dos papas até o último papa, passando por João Paulo II. É claro que ele não falou João Paulo II, mas ele dá nomes e as características são muito semelhantes ao que aconteceram com esses papas todos que vieram depois. E nessas profecias tem o último papa seria, ele dá o nome de Petrus Romanus, Pedro de Roma. E tem uma história que o último papa seria o Papa Negro. Aí o pessoal diz que o Papa Negro é o chefe dos jesuítas, que ele usa uma roupa preta. O Papa Francisco, ele foi o primeiro Papa jesuíta, então muita gente já estava achando que ele era o último Papa. Mas pode ser que venha um outro jesuíta, a gente não sabe. Teve um livro chamado Petrus Romanus, de um cara chamado Thomas Horner, que ele fez esse estudo da profecia dos papas, pensando se o último Papa seria o Francisco ou depois dele. E aí os caras meio que concluem que é o depois. Durante esse estudo, conversando com alguns padres, ele descobriu que existe um estudo dentro do Vaticano. Um dos padres que faz esse estudo ele é vinculado ao Opus Dei, que é o Giuseppe Tanzella Nizzi. Ele descobriu que esses caras estão já esperando uma chegada de alienígenas para esse final dos tempos, e eles estão montando já uma teoria para explicar como é que dá para adequar os alienígenas com a Bíblia. E a teoria que os caras apresentam é que Jesus nasceu de uma abdução, Maria foi abduzida por alienígenas. Um experimento alienígena. Foi príncipes alienígenas da constelação de, não sei se é Orion ou se é Sirius, que para fazer uma aliança com os príncipes da Terra, fizeram uma fusão do DNA desses príncipes de Sirius com os príncipes da Terra. E assim como nos relatos de abdução alienígena, muitas mulheres falam que fizeram experiência com meus óvulos, voltei grávida, né? Então eles estão montando essa teoria que Jesus é um Moonchild crowleyano, né? Que ele foi inseminado por alienígenas. Então, assim, parece que existe uma conexão com a profecia de São Malaquias, o próximo Papa, e essa questão da revelação da existência de alienígenas e Jesus como um descendente desses príncipes alienígenas. A doutrina é muito louca, mas os caras estão ensinando isso, tem muita documentação. Então depois, se você quiser, a gente pode fazer um programa que são 3 livros, Petrus Romanus, Exovaticana, que é o livro que vai falar dos alienígenas, e o livro O Último Papa, que é do padre Malachi Martin, que é uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Então são 3 livros interessantes que nos dão uma perspectiva assim para pensar o que vem para frente com relação ao sucessor do Papa Francisco. E tem uma última pergunta aqui do Tiago. Ele fala aqui o seguinte, como o carisma de John Kennedy, aliado ao sistema da época, influenciou sua popularidade? Até que ponto a conexão com massas pode relacionar a padrões energéticos / simbólicos herdados de lideranças passadas? Então, existem teorias de que, por exemplo, o Hitler, ele quando ele era criança, jovem, assim, ele era meio epilético, ou ele ficava meio possuído.
E dizem que quando ele tinha essas crises ou ficava possuído, ele começava a falar assim com uma eloquência, com uma autoridade, né? Era como se fosse uma possessão espiritual. Então essa ideia da pessoa conseguir a famosa demagogia, né? Demagogia significa dominar as massas, né? Demos é o povo, agogo é o líder, né? Pedagogo é quem conduz a criança, né? E demagogo é quem conduz o povo. Então essa ideia do cara que é o condutor do povo, muitas vezes esbarra não só numa técnica retórica, que isso é estudado também, mas numa questão meio espiritual, assim, como se o cara, você fala assim, o cara tem um brilho, né? O cara tem uma estrela, tem uma luz. E no ocultismo tem muitos caras que são preparados para ir para a política, que eles fazem certas alianças para que na hora que ele falar seja a entidade falando por ele, né? Assim como a gente estava falando no início que o faraó tinha que incorporar o espírito de Osíris para virar um novo Horus, né? Então existe muito isso a palavra talvez certa seja entusiasmo. Esse entusiasmo que o líder gera, porque entusiasmo vem da palavra theos, que é Deus. Entusiasmo é o cara que está com Deus dentro dele. Ele consegue gerar no pessoal esse entusiasmo, né? Então tem questões assim que são de treinamento retórico, mas tem questões que parece que envolvem uma presença espiritual, né? Que o cara consegue convencer as massas, né? O Hitler tinha isso de um lado meio diabólico, né? Ele conseguiu convencer os alemães a fazer um monte de maluquice, né? Ele tinha uma retórica muito quase que satânica mesmo. É. Aqui foi. Foi. É contigo, Daniel. O que mais? Valeu. Que você tem falado nos vídeos, que você tem lido, que tem observado aí? Então, eu tenho me preocupado muito com essa questão do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, né? Que o Elon Musk está encabeçando. Eles instalando essas inteligências artificiais da Palantir, que é uma... O nome foi criado a partir do quê? Então, a galera acha que o Elon Musk criou esse nome por causa do Doge, aquela moeda meme coin, que é um cachorrinho, né? Tá. Mas, na verdade, quem inventou o Doge foi o Howard Lutnick. Howard Lutnick é um cara bilionário ele é cabeça daquela Cantor Fitzgerald, uma empresa de investimento em Nova York. Amigo do Trump há muitos anos, né? E ele disse numa entrevista recente que ele apresentou o projeto para o Elon Musk e falou, eu vou criar um ministério para você. Vai ser chamado Departamento de Eficiência Governamental DOGE. Aí ele disse que o Elon Musk riu pra caraca. Ele lembrou que o Elon Musk gostava da moeda digital Dogecoin, né? E aí ele falou, é muito bom fazer o cara mais rico do mundo rir, né? E eu fiz isso, eu criei a missão para ele. Só que, na verdade, essa missão, ela está envolvendo não só a digitalização total de todo o banco de dados americano, mas também o acesso a esse banco de dados por empresas privadas, né? Não só a Palantir, que é uma arma de guerra, mas o próprio Elon Musk dizem que ele está usando os dados que ele está acessando ali do governo americano, que muitos consideram os dados mais valiosos do mundo, ele está usando esses dados para treinar a inteligência artificial dele, né? Botar lá um monte de documento para ela ficar estudando. Então isso está dando não está fazendo uma competição justa com as outras empresas de inteligência artificial. A galera está reclamando. Eu acho que é muito... Se ele já tinha muito poder por ter SpaceX, Tesla, Motors, Starlink, Neuralink, agora ele também tem o Doge que está digitalizando tudo e ele está tendo acesso a tudo, né? Então é muita informação na mão do único cara. Ele pode usar essa informação para o bem ou para o mal, substituindo o trabalho humano pelo trabalho da máquina. Aí a gente entra naquele problema, cara, vai acabar o emprego de todo mundo, como é que vai ser? Aí vão ter que depender da mesada, né? Que é a renda básica universal. Mas esse não é o problema, né? Porque tudo bem, você vai receber dinheiro do governo, mas aí vão criar um tipo de pontuação. O score, receber, né? Mais ou menos, você tem que ser um cidadão exemplar. Obediente. E aí crédito social. Os caras vão colocar qualquer coisa. Tá na internet falando contra a gente? Sim. Menos tantos pontos. Isso, travou. Aqui, aí ele vem com essa ideia do aplicativo de tudo, né? O X virar conta bancária. Aí os caras falam, meu irmão, do mesmo jeito que tu toma um gancho na tua rede social, você toma um gancho no banco também. Não consegue sacar, não Quando consegue pagar. Unir isso tudo, às vezes não seja uma boa, não, hein? Então, assim, na verdade, isso que o Elon Musk está fazendo é o que o avô materno dele já pregava, que é o movimento tecnocrático, né? O movimento tecnocrático partir do princípio que a melhor forma de governo não é você escolher políticos e fazer uma eleição e botar um representante. A melhor forma de governo são os técnicos, os cientistas e os engenheiros no poder. Especialistas de cada área. Entendeu? Então é um negócio meio tirânico.
né? Não é pela voz do povo, é a voz de Deus. Se o cara é um gênio da matemática, ele é um gênio da tecnologia, ele que vai governar. Então, eles tinham uma ideia que é exatamente o que o Musk prega, que era o seguinte: a gente vai ter energia de graça, só que aí se você tem energia muito barata e abundante, porque a tecnocracia traz o cenário da abundância, né? Só que o cenário da abundância traz um paradoxo chamado paradoxo de Jevons. O paradoxo de Jevons é o seguinte: se você tem energia barata ou gratuita, cada vez você vai consumir mais. Você vai deixar o ar ligado o dia inteiro. Então você vai ter que ter uma produção quase infinita. Para você não entrar nesse problema de produção infinita para demanda infinita, você tem que achatar a demanda. Como é que você achata a demanda? Talvez com a pandemia impedindo o cara de sair de casa, né? Ou você achata a demanda dando um crédito de consumo pro cara, um crédito energético. Você pode consumir tantos watts por mês. Acabou aquilo, vai ficar... Desliga a internet, desliga a luz, desliga tudo. Porém, a elite pode consumir à vontade, entendeu? Igual com crédito de carbono. Então, é um sistema quase feudal, né? É um neomarxismo feudal ali. Porra, cara, é uma nova era feudal agora controlada pela Big Techs. Isso, é o grande reset. O grande reset é aquela ideia do Fórum Econômico Mundial, que não é mais o capitalismo de acionista, né? de shareholder. É o capitalismo de stakeholder. O que é isso? As empresas não têm que fazer coisas que agradam só os seus acionistas, elas têm que fazer coisas que agradam toda a sociedade. Então, é a aliança entre o Estado e as empresas. As empresas servem à sociedade. Então, não é mais o governo do político que eu elegi, é o governo dos tecnocratas. Esse o nome é bonito, capitalismo de stakeholder, mas na verdade é a tecnocracia implementada. E aí, o que eles falam? Como vai ter abundância, ninguém vai precisar mais trabalhar. Só que você não vai ser dono de tudo, porque você não vai ter mais salário, então você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Então entra para você ter ideia, o Joshua Hadelman, que é o... Mas já tá acontecendo isso. Já tá acontecendo. Tinha CD, tinha disco, hoje em dia você não é dono de nada. Não é dono de nada. Você tá pagando uma assinatura para sempre para poder ver, para ouvir as suas músicas, ver seus filmes. Carro agora é moda de carro alugado, né? Não compre carro, né? Alugue o carro. Então... O Lenny aluga até a namorada. não é mais dono, né? Ainda não Você vai lá e paga um final de semana, uma noite só. Tô ligado aí, Lenny. Você vê a que ponto chegamos, né? Você vê? Até o, né? iFood, iPod, né? Seafood, né? Seafood. Às vezes quer comer comida, né? Frutos do mar. Daqui a pouco não, mas vai ter... É o filme Ela, né? Hoje em dia tem essas bonecas toscas, mas daqui a pouco vai ter uma mulher perfeita. O Elon Musk já tá falando. Né? A entrevista, o cara falou, mas esses robôs aí vão servir pra tudo? Ele falou pra tudo. O cara, inclusive, pra questões de amorosas, ele falou, claro. Pô. Então, o negócio tá estranho. E só para fazer o link para a galera entender, o Joshua Hadelman, que é o pai da May Musk, que é a mãe do Musk, ele foi preso por causa de envolvimento com o Partido Tecnocrático no Canadá. Porque os caras eram meio fascistas, entendeu? O negócio, tipo, dá um golpe mesmo. Revolução social. E dá um toque ao filme que a gente tava falando aqui, né, Aline? Que a gente assistiu antes. Acompanhante Perfeita. Falar isso aqui que a gente tá falando. O acompanhante. Cara, pega uma mina, assim, só pra isso, pra ser acompanhante dele. Aquele que a gente falou. A gente tava falando antes de começar. Você deu o spoilerzinho. Não vou dar o spoiler aqui. Então, assista, eu tenho uma grande surpresa no meio. Não vou falar o que é.